Minha irmã proibiu meus filhos de seu casamento. Após 2 anos de silêncio, ela apareceu com presentes porque não poderia ter filhos. Devido à possibilidade de meus filhos criarem desconforto, minha irmã não me convidou para seu casamento. Depois de 2 anos inférteis, ela inesperadamente chegou à minha porta com presentes. Meus meninos gêmeos de 11 anos, que estão no espectro do autismo, são meus 38 Fahrenheit. Para proporcionar um ambiente estável para as crianças, minha esposa e eu nos esforçamos muito. São crianças maravilhosas que simplesmente requerem um pouco mais de ajuda e tolerância do que a maioria. Enfrentamos a nossa quota parte de dificuldades, incluindo colapsos em mercearias, aquela horrível peça escolar, não pergunte, e a luta contínua para obter acomodações adequadas do distrito escolar. Mas, na maior parte, resolvemos isso. Quando eu era pequena, minha irmã e eu terminávamos as frases uma da outra. Trocamos segredos, roupas e tudo mais. Quando descobri que estava grávida, liguei para ela primeiro. Apoiei-a em todas as separações, problemas de carreira e outras situações. Quando meus meninos foram diagnosticados, ela estava presente, ou ela me pareceu ser. Ela sentou-se comigo enquanto eu soluçava e trouxe lasanha. Há cerca de 5 anos, ela conheceu seu agora marido. E as coisas começaram a mudar. Ele vem de algum tipo de família importante. Eles são apenas ricos e bem relacionados. Eles não são muito significativos. Eles agem como se fossem da realeza, porque o pai dele serviu no conselho local anos atrás, ou algo assim. Com o tempo, minha irmã passou a passar mais tempo com os amigos e familiares, o que nos fez adiar nossos planos, o típico desvio. Depois, passou a ser todo fim de semana. Inicialmente, era só, a mãe do Josh nos convidou para jantar, ou os amigos do Josh estão tendo um caso, então eles se tornaram o assunto de todas as ligações. Os meninos tomaram nota. Eles perguntariam por que sua tia havia parado de visitá-la. Eu não queria que eles se sentissem rejeitados, então inventei desculpas. Eu os informei que ela estava viajando ou trabalhando. Detesto mentir para meus filhos, mas o que eu poderia ter dito? Seu novo namorado acha você estranho, então sua tia não quer lidar com você, porque era assim que parecia. Fiquei satisfeito por ela quando eles ficaram noivos. Realmente fiquei. Enviei um cartão, flores e outras coisas. Ela me lançou um olhar estranho e disse: "Vou pensar no assunto", mas nunca mais mencionou isso quando perguntei se ela queria que eu ajudasse nos planos do casamento. Presumi que ela estava ocupada ou algo assim. Ainda comprei um vestido porque pensei que de alguma forma iria ao casamento. Ainda tenho as etiquetas e está pendurado no meu armário. Aí um dia, enquanto navegava no Facebook, sim, ainda uso. Não me julgue. Me deparei com uma tonelada de fotos do casamento dela. Não fui convidado para um casamento. Ela não só não foi convidada como convidada, mas nem sequer esteve na festa de casamento. Meus pais estavam presentes. Lá estavam nossos primos. Havia até alguns conhecidos do ensino médio com quem ela quase nunca falava mais. Porém, não eu, não minha esposa. E certamente não meus filhos. Liguei para ela imediatamente e para minha surpresa, ela respondeu. Ela hesitou por um momento antes de responder que seus sogros não queriam nenhum transtorno no casamento e que meus filhos iriam causar desconforto quando eu a questionasse sobre o que diabos aconteceu. Ela afirmou que, embora tenha lutado muito para nos incluir, acabou cedendo porque não queria nenhuma polêmica e era o dia especial dela. É como se meus filhos fossem máquinas dramáticas vivas. Eu estava na minha cozinha, olhando para o idiota, ímã de geladeira que ela me deu em sua viagem no ano anterior. E ainda consigo me lembrar claramente de onde eu estava quando ela disse isso. Irmãs para sempre, estava inscrito nele. Enquanto ainda estávamos ao telefone, tirei-o e joguei-o no lixo. Presumi que meus pais ficariam tão indignados quanto eu, então entrei em contato com eles em seguida. De jeito nenhum. Na verdade, eles a defenderam. Afirmei que deveria fazer um esforço para compreender o seu ponto de vista e que, por vezes, decisões difíceis devem ser tomadas. Talvez tenha sido melhor, porque meu pai até se atreveu a comentar que tais atividades podem ser muito estressantes para meus meninos, como se eles tivessem mais conhecimento do que eu sobre o que é melhor para meus filhos. Como se há anos não organizássemos atividades e excursões. Percebi então que isso não era novidade. Os filhos do meu primo sempre foram tratados de forma diferente dos meus meninos. Menos emoção
e menos presentes de aniversário. Trouxeram brinquedos educativos para meus filhos, para ajudar no desenvolvimento deles. Eles levariam minha sobrinha ao zoológico, mas disseram que meus filhos talvez não gostassem desse tipo de coisa. Eles também compraram uma bateria para meu sobrinho, uma bateria de 4 anos. E então bloqueei todos eles, modifiquei meu número de telefone e atravessei a cidade. Isso agilizou o processo, mas já havíamos planejado a mudança, pois precisávamos de uma casa com melhor disposição para os meninos. Meu marido concordou totalmente. Se for possível, ele ficou ainda mais furioso do que eu. De qualquer forma, ele nunca se deu bem com minha família. Como ele trabalha com as mãos, sempre o trataram como se ele não fosse bom o suficiente. Deus não permita que alguém escolha trabalhar como carpinteiro em vez de passar os dias em um escritório. Criamos uma existência totalmente nova, com amigos que realmente se preocupam com nossa família. Descobrimos um grupo de apoio aos pais para crianças com autismo. Como resultado, conhecemos outras famílias. Nossos vizinhos nos convidam para seus churrascos e não se importam se um dos meus filhos tiver que fazer um período de silêncio ou usar fones de ouvido com cancelamento de ruído. Apenas pessoas normais que tratam meus filhos como crianças. Você sabe, foi há mais de 2 anos. Sinceramente, acredito que aquele capítulo da minha vida acabou. Ocasionalmente, amigos em comum postavam sobre eles, mas eu simplesmente passava por eles. Imediatamente após o casamento, descobri por meio de rumores que minha irmã estava tentando engravidar, começando imediatamente uma família ou algo assim. Muito bem, pensei. Ela pode ter a pequena família neurotípica ideal que sempre desejou. Então, inesperadamente, meu pai, minha mãe e minha irmã chegaram ontem à nossa porta. Sacolas de presente incluídas. Esses sorrisos falsos também. Perguntei como eles descobriram nosso endereço. Essa questão, que é realmente inquietante, foi desconsiderada. Na verdade, nenhum de nossos conhecidos em comum teria dado isso a eles sem primeiro me perguntar, e não estávamos na lista. Provavelmente contrataram alguém ou alguma coisa, o que aumenta ainda mais a estranheza da situação. Imediatamente, minha irmã começou a chorar, o que muitas vezes é sua primeira reação, e expressou o quanto sentia falta dos meninos e de mim. Minha mãe disse que eles pensaram muito e chegaram ao erro. Meu pai estava prestes a dizer não a alguma coisa e ficou ali parado, parecendo inquieto, mudando o peso de um pé para o outro, como costumava fazer quando éramos crianças. Então, minha irmã revela a notícia chocante de que ela e o marido têm tentado, sem sucesso, ter um filho nos últimos 2 anos. Depois de uma série de procedimentos de fertilidade sem sucesso, ela está agora reavaliando o verdadeiro significado da família. Como se estivesse lendo um cartão Hallmark, ela disse a mesma frase. Ela discutiu como a família do marido os está pressionando para que continuem com o nome da família, apesar de terem consultado 3 médicos e feito fertilização in vitro 2 vezes. Por 1 minuto, apenas olhei para eles tentando absorver tudo. Minha mãe estava balançando a cabeça em concordância. Como se fosse a coisa mais intrigante que ele já tinha visto, meu pai estava estudando à luz da varanda. Minha irmã continuou a divagar interminavelmente sobre como ela teve uma revelação sobre o que é realmente importante na vida. Então eu disse a eles exatamente o que eu havia presumido, que eles estavam se contentando com meu relacionamento, já que não conseguem ter sua pequena família ideal e só querem um relacionamento agora. Quando expulsaram meus meninos de uma reunião de família porque eles estavam... O quê? Eles não demonstraram preocupação com eles, sentindo-se envergonhado? Mas, de repente, meus filhos são bons o suficiente agora que minha querida irmã não pode ter os seus? Meu pai tentou me interromper, dizendo algo como isso não é justo, mas eu já tinha terminado. Meus filhos não são animais de apoio emocional, que possam ignorar e pegar quando for conveniente, informei-os. Eles foram tratados como se tivessem falhas, o que os prejudicou como seres humanos. Lembrei-lhes que costumávamos jantar juntos todos os domingos, mas esse convite parou abruptamente. Quando minha irmã começou a sair com o marido, nesse momento, minha mãe começou a chorar, acusando-me de ser cruel e alegando que eles haviam aprendido a lição. Minha irmã simplesmente olhou para mim como se eu tivesse batido nela, o que, para ser sincero, quase fiz. Ela persistiu em pegar a sacola de presentes como se isso pudesse melhorar tudo.
Lá de cima, pude ver algum tipo de brinquedo legal, exatamente o tipo de item que estimularia demais um dos meus rapazes e os faria perder o controle. Eles nem conseguiam lembrar suas características básicas. Eles deveriam levar consigo seus presentes de culpa. Eu os aconselhei. Fechei a porta depois disso. Eu mal conseguia girar a trava porque minhas mãos tremiam muito. No entanto, os presentes foram deixados à minha porta. Depois, joguei-os na garagem. Informei meu marido o que havia acontecido quando ele desceu depois de ouvir a comoção. Embora ele tenha indicado que tomei a decisão correta, agora estou questionando. O problema é que, ao longo dos anos, meus filhos perguntaram algumas vezes sobre a tia e o avô. Eu sei que eles se lembram deles, embora não seja com frequência. Às vezes questiono se estou negando os laços familiares dos meus filhos por animosidade. No entanto, também acredito que permitir que estes indivíduos regressem às nossas vidas apenas irá preparar os meus filhos para futuras rejeições. O que acontece se minha irmã realmente engravidar? Ela nos abandonará mais uma vez? Meus pais voltarão a tratar meus filhos como inferiores? Não mencionei a visita aos rapazes. Graças a Deus, isso aconteceu enquanto eles visitavam a casa de um amigo. No último minuto, troquei de turno com um colega de trabalho. Eu só estava em casa por causa disso quando eles chegaram. Aqui, eu sou o idiota. Pelo bem dos meus filhos, eu deveria pelo menos tê-los ouvido. Atualizar. Puta merda, eu não tinha ideia de que isso ficaria tão fora de controle. Agradeço todo o apoio e comentários, sentirei falta da minha caixa de entrada. No entanto, alguns de vós interpretaram mal alguns pontos, por isso permitam-me que esclareça. Primeiro, nenhum dos meus meninos é gravemente autista. Ocasionalmente, eles lutam com sugestões sociais e têm certas dificuldades sensoriais, mas com o planejamento certo, eles definitivamente conseguem lidar com um casamento. Eles participaram de eventos anteriores sem problemas. Isso foi apenas um pretexto. Na verdade, um deles é muito quieto e passa a maior parte do tempo sentado e jogando. O outro é mais ativo, mas se você explicar explicitamente os regulamentos, ele cumpre perfeitamente. A menos que você considere qualquer jovem que não esteja completamente calado, não o está. 2. Você não estava lá para aqueles que disseram: bem, talvez eles realmente tenham mudado. A expressão da minha irmã ao discutir os seus problemas de infertilidade não era visível para você. Restabelecer o contato com a família não era o objetivo. Ela queria o que não podia ter. Quando eu lhe dava um brinquedo que ela desejava quando criança, ela recebia a mesma expressão. 3. E não, eles não pediram desculpas. Ninguém disse: sinto muito, uma vez em seu pequeno endereço, agora tudo girava em torno de seus sentimentos e desejos, como as coisas eram difíceis para eles. Como seria bom para eles não se reconectarem com nada sobre os danos que causaram ou como meus filhos foram impactados por seu comportamento. A família do meu marido mora no lado oposto do país, então alguém perguntou sobre eles. Embora conversemos por vídeo durante as férias e eles enviem cartões de aniversário, eles não estão realmente envolvidos diariamente. Isso é significativo, porque eles nunca estranharam o autismo do menino. E, por favor, vá até a pessoa que me enviou uma mensagem privada me acusando de explorar as deficiências de meus filhos como justificativa para minha raiva. Você não sabe o que sofremos. De qualquer forma, desde a minha postagem, muita coisa aconteceu. Desde o incidente, minha irmã tem me enviado mensagens constantemente. Houve mais soluços e sentimentos de culpa no início. Ela está agindo de forma rude agora, me acusando de ser imaturo e punindo-a por um erro. Um erro? Eles ignoraram minha família por 2 anos, depois de nos excluir de um acontecimento significativo em nossas vidas. Essa é uma sequência de decisões intencionais e não um único erro. Por volta das 2 da manhã, ela também enviou um SMS estranho, expressando seu desejo de ser tia e sua inveja de minha jornada como mãe. Quem fala dessa maneira? Parece tão encenado e fabricado. Quando ela vinha, essa mesma pessoa me pedia para fazer os meninos esperarem em uma sala diferente porque ela achava o steaming deles incômodo. Também não respondi quando meus pais ligaram, pois presumi que fossem eles. Na mensagem de voz, eles afirmaram que gostariam de se encontrar em um ambiente neutro e conversar sobre o assunto como adultos.
Para evitar o bloqueio de seus números anteriores, eles aparentemente mudaram seus números ou algo assim. Meu marido acredita que eles também estão falando merda e acabei contando a ele tudo o que disseram. Ele me lembrou que, em vez de realmente oferecer ajuda ou fazer um esforço para entender, meus pais continuaram a nos enviar documentos sobre curas e a recomendar que tentássemos várias dietas ou outras coisas quando nossos meninos foram diagnosticados. Pela primeira vez. Eu quase tinha esquecido disso. Ou quando, num sussurro alto, minha mãe explicou a uma garçonete que meu filho não estava sendo indelicado quando não respondeu à sua pergunta. Ele é apenas autista, como se fosse algum segredo embaraçoso. Especialmente depois do diagnóstico, minha irmã usava essa voz falsa e simpática para comentar como deve ser difícil ter gêmeos. Será que algum dia eles conseguirão viver de forma independente? Ela se perguntaria. Quando eles tinham 4 anos, cerca de uma criança de 4 anos. Quem pergunta? Aos 4 anos, mesmo as crianças neurotípicas são incapazes de viver sozinhas. Ainda não tenho certeza sobre como informar meus filhos. Presumi que tivesse recebido todos eles, mas um deles descobriu uma sacola de presentes que haviam deixado para trás e perguntou sua origem. Eu simplesmente guardei depois de dizer que era de um velho amigo. Mentir para crianças me deixa desconfortável, mas também não quero aumentar suas expectativas sobre pessoas que poderão desaparecer no futuro. Ultimamente, eles têm se saído incrivelmente bem. Alguns de vocês perguntaram se eu pensaria em fazer terapia familiar com eles. Talvez o faça, mas estou apenas tentando absorver tudo agora. Para fugir de todo esse drama, meu marido propôs que saíssemos de férias com a família no mês seguinte, o que parece uma ideia maravilhosa no momento. A poucas horas de distância fica um local com cabanas à beira de um lago. Em uma excursão escolar, os meninos foram até lá e se divertiram muito. E estranhamente, ontem recebi um pedido de amizade no Facebook de uma conhecida da minha mãe, com quem não falo há anos. Eles provavelmente estão tentando obter informações agora por outros meios. Claro, eu ignorei. Posso fornecer outro post se algo digno de nota acontecer, mas por enquanto estou tentando me concentrar em minha família real, as pessoas que estiveram aqui continuamente. Segunda atualização. Tudo bem. Cerca de uma semana se passou depois que tudo aconteceu e certas coisas aconteceram. Não pretendia voltar a postar tão rápido, mas preciso desabafar porque as coisas continuam acontecendo. Para começar, gostaria de expressar minha gratidão a todos que deixaram comentários oferecendo orientações práticas, em vez de simplesmente me rotularem de ressentido, o que, bem, está bem. Nenhum sinal. Estou ressentido. Você não ficaria? Para responder à sua pergunta, não examinei os presentes que eles trouxeram. No entanto, antes de publicar esta atualização, eu os investiguei. Eles permanecem sentados na garagem por enquanto. Por isso, na terça-feira, minha irmã chegou ao meu local de trabalho. Ela simplesmente entrou enquanto eu estava trabalhando em meu emprego de meio período neste pequeno escritório. Ainda é muito assustador onde trabalho e não sei como ela descobriu. Eu não queria fazer cena na frente dos meus colegas de trabalho, então a acompanhei para fora. Estávamos no estacionamento e qualquer um poderia nos ver. Então, mesmo estando com raiva, tentei manter a voz baixa. Ela começou seu discurso dizendo que tem feito muito exame de consciência e que saber que não pode ter filhos colocou as coisas em perspectiva para ela. Então, usando o mesmo sussurro estranho, como se fosse um segredo, ela começou a discutir como seu marido havia evoluído em seu pensamento sobre crianças com necessidades especiais. Nada disso parecia real. Então, fiquei ali me perguntando se ela estava lendo um roteiro. Como normalmente faz quando está mentindo, ela continua verificando o telefone durante a conversa. Ela inventava motivos pelos quais não podia fazer nada comigo, algo que costumava fazer quando éramos adolescentes. Ela, então, foi direto ao ponto. Ela quer mostrar a eles como é uma família de verdade, levando os meninos e eu à grande reunião da família de seu marido dentro de alguns meses. Ela expressou genuinamente o seu desejo de demonstrar-lhes o extraordinário potencial das crianças. Excepcionais, como se meus filhos fossem uma espécie de inspiração pornográfica para os sogros dela. Então algo clicou.
Isso não tem nada a ver com voltar a entrar em contato conosco. Ela está fazendo isso para se gabar para os sogros de ter qualquer tipo de relacionamento com ela, como se fôssemos acessórios em sua narrativa de vida. Por exemplo, meus filhos são um plano reserva ou uma recompensa de consolação porque ela não pode ter os seus próprios. Afastei-me depois de dizer a ela que precisava voltar ao trabalho. Preciso parar de viver no passado. Ela me chamou. É rico vindo de alguém que, depois de seu objetivo inicial ter fracassado, agora só quer um relacionamento. Durante o resto do meu turno, eu estava tremendo. Foi gentil da parte do meu chefe notar e me deixar sair mais cedo. O problema é que, se eles tivessem demonstrado alguma consciência dos seus erros, eu poderia ter pensado em permitir que eles voltassem gradualmente. No entanto, as pessoas continuam a tratar meus filhos como se fossem únicos, especiais ou algo assim. Não apenas às crianças, a quem deveria ser concedido o mínimo de deferência. Eles continuam a se concentrar em si mesmos e em suas necessidades. Depois disso, acabei atendendo ontem o telefone da minha mãe de um número novo que não reconheci. Ela disse que estou sendo muito duro com minha irmã, que está inconsolável. Você achou errado nos excluir do casamento? Perguntei diretamente a ela. Ela apenas mencionou situações complicadas e fez o que parece melhor no momento, sem dar uma resposta precisa. Ela finalmente reconheceu que achava que o casamento não era um ambiente apropriado para crianças com problemas, depois que eu a pressionei sobre o assunto. Ela disse exatamente isso. Ela se referiu a eles como crianças com problemas, sem sequer mencionar seus nomes ou reconhecê-los como netos. Encerrei a ligação. Já tive desculpas e não desculpas suficientes. A sugestão de que meus filhos são inferiores aos outros jovens foi abandonada. Estou cansado da maneira como eles contornam o verdadeiro problema, que é o fato de terem vergonha dos meus filhos e de só quererem um relacionamento agora que sua situação mudou. Depois da escola hoje, meu marido levou os meninos para tomar sorvete e eu finalmente consegui dar uma olhada naquelas sacolas de presentes. Foi exatamente o que eu esperava. Itens genéricos que demonstraram total falta de familiaridade com meus filhos. Coisas que estão completamente fora de sua faixa etária ou que não têm nenhuma relação com seus hobbies. Uma das sacolas continha um cartão e um cheque no valor de uma quantia considerável em dinheiro. Apenas o cheque, nenhuma nota. Eles parecem estar tentando entrar novamente em nossas vidas através de meios financeiros. Eu o rasguei em pedaços. O dinheiro deles não é necessário para nós. Há 2 anos que passamos muito bem sem ele. Em relação aos meus meninos, finalmente, conversei com eles ontem à noite e dei-lhes uma explicação direta de que eles não viam os avós ou a tia há muito tempo, pois os membros da família nem sempre se tratam adequadamente. Não tentei influenciá-los ou entrar em detalhes se eles os encontrariam novamente, perguntou um deles. Talvez algum dia, mas não agora, respondi. Acredito que eles não se lembram tanto da minha família quanto eu, porque parecem aceitar isso com muita facilidade. Quando você tem 11 anos, 2 anos é muito tempo. Um deles disse que se lembrava de como eram deliciosos os biscoitos da vovó. O outro alegou que não gostou do mau cheiro que vinha da casa do vovô. Cheirava as naftalina. Eles então perguntaram sobre sua capacidade de jogar videogame e pronto. Acredito que esse foi o melhor curso de ação. Parecia ser aceitável para eles. Hoje, nas redes sociais, minha irmã compartilhou um tweet enigmático sobre perdoar pessoas que não sabem aceitar o amor, ou algo semelhante. Muitos membros da família usaram emojis de coração em seus comentários. Na visão deles dos acontecimentos, suponho que sou antagonista, eu estou bem com isso. Então, sim, essa é a situação atual. O idiota ainda sou eu? Talvez. No entanto, prefiro ser um idiota do que permitir que meus filhos sejam usados como soluções emocionais para encobrir a tristeza de outra pessoa. Terceira atualização. Eu não pretendia fornecer outra atualização tão rapidamente, mas as circunstâncias pioraram e ainda estou lidando com as consequências. Você se lembra de como eu disse que minha irmã compartilhou aquela postagem ambígua nas redes sociais? Evidentemente, porém, ela tem postado com muito mais frequência do que isso. Recebi capturas de tela de coisas que minha irmã tem dito sobre mim online, de um conhecido comum, que é uma das únicas pessoas que não tomou partido.
Em essência, ela se retrata como uma tia enlutada que apenas deseja voltar a ter contato com os sobrinhos. E eu, essa vadia vingativa, usando meus filhos como armas. Além disso, ela usa a hashtag número anti-amor ou algo semelhante. Ela está divulgando detalhes sobre meus filhos, incluindo a idade, o fato de terem autismo e até algumas fotos antigas deles, o que me irrita muito. Tudo pelos pontos de compaixão de seus ingênuos apoiadores. Estou pensando em entrar com uma ação judicial porque sinto que minha privacidade foi violada. Meus filhos não pediram para se juntar a ela nas redes sociais. Mas espere, as coisas vão melhorar. Ou pior, na verdade, a escola me ligou ontem para avisar que meus pais haviam chegado na tentativa de visitar os meninos. Queriam surpreendê-los no almoço, então disseram ao escritório que eram os avós. Felizmente, a escola me telefonou imediatamente porque eles não estavam na lista de retirada autorizada. Nunca apreciei tanto as medidas de segurança escolar. Eu imediatamente perdi a cabeça e liguei para meus pais. Ameacei obter uma ordem de restrição caso tentassem algo semelhante no futuro. Na verdade, meu pai tentou se desculpar, alegando que eles não achavam que isso fosse um grande problema e que só queriam ver os meninos. Não é um grande problema chegar à escola primária sem avisar? Como isso poderia ser considerado um comportamento normal? Minha mãe ligou e começou a soluçar mais uma vez, afirmando que estavam em uma situação difícil e sem opções. Aconselhei-os a aceitar meus limites pela primeira vez na vida como uma alternativa. Por precaução, desliguei e liguei para meu amigo para pedir orientação sobre medidas de restrição. Tive que sair mais cedo do trabalho mais uma vez para falar com o diretor da escola e garantir que eles estavam cientes das circunstâncias. Na verdade, ela foi muito encorajadora e prometeu acrescentar uma nota sobre visitantes não aprovados aos arquivos dos meninos. Tive a impressão de que estava envolvido em alguma estranha disputa de custódia. Só que desta vez, as partes envolvidas não tinham direito legítimo sobre meus filhos. Então, por volta das 20 da noite passada, a campainha tocou. A esposa da minha irmã estava ali quando espiei pelo olho mágico. Nem minha irmã, nem meus pais. Sua esposa. O mesmo homem que acreditava que meus filhos não eram dignos de comparecer ao seu inestimável casamento. Gritei para ele ir embora ou chamaria a polícia, mas não abri a porta. Sem dizer uma palavra, ele empurrou um envelope por baixo da porta e saiu. Continha uma carta formal dele, na qual ele pedia desculpas por qualquer mal-entendido e descrevia como seu casamento o mudou como pessoa. Outro cheque, maior que o anterior, também estava lá. Para o futuro dos meninos, acrescentou ele no memorando, como se precisássemos de sua bondade. Parece que uma equipe de relações públicas escreveu tudo. Nada de concreto sobre o que ele fez de errado ou por que isso nos machucou é mencionado. São todas generalizações sobre laços familiares e segundas chances. Meu marido simplesmente riu quando mostrei a ele e comentou: "Esse cara ainda não entendeu, não é?" Tudo isso está me desgastando. Eles parecem estar me desgastando deliberadamente, como se acreditassem que acabariam cedendo. Os rapazes também notaram como estou estressado. Sentei os dois e assegurei-lhes que não iríamos embora, que eles estavam seguros, que eles não precisavam se preocupar. Esclareci que as discussões dos adultos podem ocasionalmente levar algum tempo para serem resolvidas. Fui direto e reconfortante. Depois disso, eles pareciam estar bem. No entanto, detesto que eles estejam sendo impactados por isso. Caso necessitemos de proteção legal, minha esposa recomendou que mantivéssemos um registro de tudo o que ocorre. Comecei a gravar todas as tentativas de contato, salvando mensagens de voz e textos, capturando capturas de tela das postagens da minha irmã e outras atividades semelhantes. Parece excessivo. No entanto, o mesmo acontece com aparecer no local de trabalho de alguém ou na escola dos filhos. Minha estratégia atual é evitá-los o máximo que puder e, ao mesmo tempo, manter minha família segura. Mudei minha senha de e-mail por precaução, bloqueei as novas contas de mídia social da minha irmã e atualizei todos os nossos contatos de emergência com pessoas em quem realmente confiamos. Ainda não sei se estou fazendo isso corretamente. Suponho que minha pergunta atual seja: como posso proteger meus filhos de todo esse drama sem que eles sintam que um segredo significativo está sendo ocultado deles?
e independentemente de quanto exame de consciência a outra pessoa professa? Ter feito, estou enganado ao acreditar que alguns relacionamentos estão simplesmente quebrados demais para serem reparados? Atualização 4. Bem, minha última atualização foi há algumas semanas. Não senti necessidade de atualizar porque as coisas finalmente se acalmaram um pouco, mas achei que deveria encerrar para quem tem acompanhado e dado apoio. Em primeiro lugar, agradecemos todas as suas notas, perguntando como estamos. Mesmo que nunca tenham conhecido a mim ou aos meus filhos, significa muito saber que existem pessoas que se identificam com a minha situação. Pedi ao advogado do meu amigo que me ajudasse a escrever uma carta formal de cessação e desistência para minha irmã e meus pais após o incidente escolar. Embora não tenha a mesma força jurídica de uma medida cautelar, fornece documentação caso a situação piore. Em essência, a carta ameaçava com ação legal caso houvesse mais visitas inesperadas à nossa casa, ao meu local de trabalho ou à escola dos filhos. Curiosamente, parece ter sido bem-sucedido. Tanto quanto sei, a minha irmã deixou de partilhar informações sobre nós nas redes sociais e não houve mais visitas inesperadas. Num breve e-mail, meus pais reconheceram o recebimento da carta e afirmaram que precisavam de tempo para processar tudo. Eu estou bem com isso. No final, meu marido e eu decidimos ir ao lago. Para um fim de semana prolongado, alugamos uma cabana e simplesmente nos desconectamos do mundo exterior. Foi adorado pelos rapazes. Eles observaram a vida selvagem, coletaram pedras e aprenderam com meu marido como atirar pedras no lago. Era exatamente o que cada um de nós precisava. Tenho pensado muito sobre família e seu verdadeiro significado. Quando criança, sempre acreditei que família era algo que não podia ser comprometido. Para o bem ou para o mal, você está preso com sua família. No entanto, à medida que fui crescendo, passei a entender que família é, na verdade, uma questão de quem apoia você, regularmente, que te abraça por quem você é, que tenta compreender e ajudar você. Não tenho certeza se meus pais, minha irmã e eu nos daremos bem novamente. Talvez um dia, se eles puderem mostrar que realmente mudaram e estão preparados para aceitar meus filhos como eles são. Mas não estou prendendo a respiração e não estou esperando que isso aconteça colocando minha vida em espera. Algo que realmente ressoou em mim foi mencionado por alguém na seção de comentários da minha última postagem. Você não deve nada à família em que nasceu, apenas à família que escolheu. Eu acho que está correto. Estamos apenas cuidando de nossas vidas por enquanto. Se nada mudar significativamente, duvido que atualize novamente. Mais uma vez, agradeço seu apoio e escuta. Você não tem ideia do quanto isso ajudou. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, faça-o e aperte o sino de notificação para ficar atualizado com mais histórias chocantes da vida real acontecendo ao seu redor.